Período chuvoso e muitas pessoas sofrem com o clima úmido aqui em Teresina por conta das alergias. Em estúdio, eu converso com o alergologista Carlos Alves sobre esse assunto tão incômodo aqui da vida do teresinense, que são essas, por assim dizer, tradicionais alergias do período. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado. Quero começar perguntando para o senhor quais são os casos mais comuns. Bem, nesse período de inverno, período mais chuvoso, a gente nota uma elevação da incidência de doenças alérgicas bem prevalentes, como a rinite alérgica, a conjuntivite alérgica, o aumento na incidência de casos de asma alérgica, né? Também tudo provocado por conta dessa questão da umidade, né? Exatamente, uma prevalência bem aumentada das alergias respiratórias, de um modo em geral, né? Mas geralmente o que causa essas alergias? É o clima úmido ou outros fatores externos? Bem, um controle ambiental inadequado, ou seja, a presença de muitos aeroalérgicos no nosso meio, né? Tanto no meio intradomiciliar, como muitas vezes no meio extradomiciliar, como do trabalho, na casa de familiares, casa de amigos, enfim. Aliada às condições de temperatura, como o calor, que já é bastante prevalente em nossa cidade, como a elevação da umidade, então a gente nota uma proliferação exacerbada, aumentada dos ácaros da poeira, do mofo, né, que ele é composto por diversos fungos, e essa elevação termina propiciando o aumento do número, né, das doenças alérgicas, né? Doutor, nós conversávamos aqui nos bastidores, eu contava para o doutor, porque eu tenho uma criança de 4 anos em casa e realmente quando a gente leva ela para o médico, uma das coisas que mais chama atenção é não adianta tratar o paciente sem tratar o ambiente. Na prática, o que isso representa para a gente? Isso para a gente é uma das principais coisas. Antes da gente entregar a receita ao paciente, a gente sempre enfatiza não só no ato da medicação, mas ao longo de toda a consulta. Porque a gente questiona bastante como que está o controle ambiental, o que o paciente tem feito para minimizar a exposição aos aeroalérgicos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com coisas como carpete e cortina no nosso ambiente intradomiciliar, né, com cuidado quanto aos animais domésticos, por conta do epitélio desses animais, tá? Então tem que ter cuidado para o animal ele não subir na cama, ele não subir no sofá, tentar não deixar que ele permaneça no ambiente, no quarto de dormir. Então o ideal é o quintal, área de serviço, e ter cuidados com relação à higiene ambiental. Como, por exemplo, tentar minimizar ao máximo o ato de varrer ou ventilador ligado. Por quê? Porque ele põe em suspensão os ácaros da poeira, o epitélio dos animais, entendeu? E facilita com que o mofo também fique em suspensão. E termina predispondo a essas doenças, como rinite, asma, rinoconjuntivite alérgica. Doutor, quando a gente fala em casos de alergias respiratórias, os nossos principais vilões ainda são a poeira, no caso, o pelo de animal e os mofos, não é isso? Seria Exatamente, os fungos do ar, que a gente chama de mofo, né? Além disso, se tiver ambientes muito arborizados, com plantas com flores ou grama, caso, né? Perfeitamente, o pólen. Me diga uma coisa, uma alergia pode ser curada? Bem, a alergia, via de regra, a alergia não tem cura, tem controle. E o controle começa pelo ambiente. O que a gente lança mão atualmente, que é algo relativamente recente, é um tratamento chamado imunoterapia, que são vacinas, que podem ser tanto sublinguais como subcutâneas. E isso visa dessensibilizar o paciente àquele aeroalérgeno que costuma causar alergia respiratória, de modo que, com a progressão do tratamento, o paciente ele vai passando a tolerar a exposição àqueles aeroalérgicos que constantemente causavam, né, patologias respiratórias, né, patologias alérgicas no paciente. E aí ele vai levar uma vida normal com a progressão da vacina, da imunoterapia. Doutor, quero agradecer a sua participação na nossa edição de hoje, mas antes de encerrar a nossa conversa, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Quando eu falo, ainda voltando para a minha questão lá em casa, quando eu levo minha filha geralmente ao médico para tratar de problemas respiratórios, fala-se muito sobre o uso do soro para fazer justamente a limpeza das vias aéreas. Eu queria que você me falasse, realmente isso ajuda? Ajuda bastante, tá? Porque principalmente quando a gente está tratando da rinite, que é a inflamação da mucosa nasal, que muitas vezes é confundida com um resfriado, né? Com uma gripe que não cura, que fica o tempo todo persistindo. Então a higiene nasal ela é fundamental para a remoção daquele muco que muitas vezes está infectado. E aí é importante fazer essa higiene diversas vezes ao dia para que remova aquele muco. E aí o paciente ele possa ter mais qualidade até mesmo para respirar. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu Boa que tarde. agradeço. Volte mais Boa vezes, tarde. tá bom?